avivamento. Vamos levantar um clamor, vamos levantar uma oração especial pela vida do nosso pastor Assis, que estará se internando hoje e amanhã passando, se Deus permitir, por uma cirurgia. Estenda as suas mãos, Senhor, nosso Deus. Pois tu és Deus e não há outro Deus além de ti. Tu és Senhor e não há outro Senhor além de ti. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome santo do Senhor. Receba a adoração da tua igreja, receba o louvor da tua igreja. O teu povo te adora, o teu povo se alegra em tua presença. O teu povo entrou pelas portas dos teus lábios com adoração, louvor, meu Pai, justo, santo, soberano és, ó Senhor. Tu és o verdadeiro, eu sou Deus único, vivo e verdadeiro. E agora nós unimos a nossa fé para clamar em favor da vida do teu servo, pastor Francisco Assis. Quando, meu Deus, estará sendo internado para a cirurgia, tu és o médico dos médicos. Tu és aquele, ó Deus, que dá ordem aos teus anjos para ministrar em nosso favor. E que declara que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eis aí o teu servo, prepare a equipe médica, prepare o anestesista, prepare os instrumentos cirúrgicos, prepare, ó Deus, ó Pai querido, o ambiente, tome à frente, meu Senhor, toma o coração do teu filho, meu Senhor, que o Senhor, ó Deus, cumpra o teu querer na vida do teu servo, mas suplicamos que o Senhor traga para que ele continue fazendo a tua obra com a alegria que lhe é peculiar, com a vontade e força que lhe é peculiar. O Senhor abençoe o teu servo na terra dos viventes e logo ele esteja conosco, meu Deus, cantando o hino da vitória, contando o testemunho para a glória do teu santo nome. Abençoe também os enfermos, doentes, meu Senhor, envie cura, entre nos hospitais, meu Senhor, tire dos leitos, dos aparelhos, meu Pai, ó Deus dos comas, Deus, a morte bata, retirada e vai embora, e a vida agora assume o lugar dela nessas pessoas, meu Pai, e elas começam a receber altas e voltem para casa, para a alegria da sua família, dos seus familiares. Meu Deus, entra nos lares também, entre os lares onde tem os doentes enfermos que estão acometidos, ó Deus, com sintomas do Covid-19. Entra com cura, entra com saúde. A tua igreja ama e a tua igreja ordena agora, em nome de Jesus de Nazaré, que este mal seja varrido da terra e o teu poder se manifeste, meu Pai. Abençoe as famílias, abençoe a igreja do Senhor. Fala conosco, nós oramos agradecidos com perdão pelos nossos pecados. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, oramos por todos e tudo em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Deus, em nome do Senhor. Sua Bíblia no livro de Jeremias, por gentileza, livro de Jeremias, o capítulo 8, faremos menção, leitura dos textos, versículos 5 a 12. Hoje eu quero ministrar o que senti do Espírito Santo, a necessidade de falar na igreja nesta manhã.
Quero também lembrar aos irmãos que estão participando conosco deste culto online, também ao vivo, que nós já retornamos nossos cultos presenciais. E alguns ainda não têm essa informação, e alguns nos perguntaram, alguns estão nos perguntando. Aos domingos, agora, tornando às 9 horas da manhã, quando estávamos com as nossas lives, o horário era 9h30 da manhã. À noite, às 18h30. E às quartas-feiras, às 19 horas. Já estamos aqui também glorificando a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Jeremias capítulo 8 vai trazer à tona um assunto que, ao mesmo tempo que é tão antigo, é tão novo. Uma postura que começa nos céus, com Satanás, e se enveredou na terra. E até os dias de hoje, nós estamos vendo a apostasia. Nós hoje vamos falar sobre a apostasia. A apostasia dominando a vida de alguns e os tirando completamente do caminho do Senhor. É muito bom estarmos em ajuntamento aqui, mas não somente em corpo, temos que estar em espírito. A ligação tem que ser completa. Aleluia. A mente do homem só é conhecida pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito que testifica e testifica aqui. E revela no íntimo que é necessário uma ligação completa enquanto estamos na presença do Senhor em culto. Então não desliga, fica ligado, porque Deus está aqui conosco, está também, creio em mim, contigo na sua casa. Aleluia. Eu quero sair daqui recebendo a minha vitória. Eu quero sair daqui recebendo a minha bênção. Eu quero sair daqui com as mãos cheias. Eu não quero sair desse lugar com as minhas mãos vazias. Eu vou começar no versículo de número 5. Amém? Versículo de número 4. Dizem-lhes mais, assim diz o Senhor. Porventura, Jeremias capítulo 8, versículo 4. Porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola, o gol e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena do escriba. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e a sabedoria posto em eles. Portanto darei as suas mulheres a outros, e os seus campos novos
a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Somos sabedores que estamos vivendo a preparação da igreja para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão se cumprindo diante de nós de forma mais clara, mais vívidas. Estamos vendo o Senhor nos revelando que o noivo está às portas para buscar a sua amada igreja. A palavra do Senhor, ela não voltará vazia na minha vida. Levanta a sua mão, recebe na sua vida, porque ela se cumprirá e abençoará a vida daquele pela qual ela for revelada. A apostasia nada mais é, nada menos é do que a renúncia da fé, negligenciar a fé, renunciar à fé, desistir de crer. E não somente renunciar ou desistir de crer, mas uma pessoa que comete a apostasia, esta pessoa tem também como característica criar suas próprias doutrinas ou se envolver com doutrinas contrárias, hereges à palavra do Senhor. O apóstolo, ele não somente se desvia, ele não somente se afasta, ele não somente deixa de crer naquilo que ele vem crendo durante toda a sua vida de conversão, como também ele pode criar, ou ele cria as suas próprias doutrinas, seus próprios dogmas, suas próprias crenças, ou ele então se envereda por doutrinas falsas, por religiões falsas, por movimentos sectários, e começa a combater aquilo que ele acreditava piamente. Há pouco tempo nós tínhamos uma pessoa aqui que congregava em nossa igreja e saiu da nossa igreja e agora se enveredou em uma seita, e até alguns dias atrás estávamos enviando vídeos, mensagens e estudos tentando nos convencer que agora ele está no caminho certo. Eu só conheço um caminho, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Você não pode ser natural, você pode perguntar, você pode. A apostasia não é um tema tão novo. Já começa a ser praticado nos próprios céus. Quando Lucifer, anjo de luz, regente do coral celestial, se assoberba, segundo o profeta Isaías e Ezequiel, e então deseja, almeja em separação, está acima de Deus, a ser soberano, ser adorado, ele então começa a deixar de crer no Deus único, no Deus soberano, no Deus sublime e supremo, e ele agora quer ser alguém maior do que Deus, mas ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Eu quero dizer algo muito sério: o diabo não pode estar em todos os lugares, o diabo não sabe de tudo, e o diabo não tem poder. Não diga que ele tem poder, ele tem força, porque poder só Deus tem, só Deus tem. Aí a glória, aí a honra, louvor a Deus. O diabo tem força, mas aqui comigo só Deus tem poder. Só Deus tem poder. Servo de Deus e a serva de Deus
Jesus te diz nesta manhã: todo o poder liberado nos céus e na terra, receba poder, receba autoridade, receba o nós a pisar na cabeça de serpente e escorpião e vai ordenar os demônios de saia e se rendam pelo nome de Jesus de Nazaré. E por ser um anjo, ser espiritual, ele tem forças além do ser humano. É mais ágil, mais rápido, mais perspicaz, além do ser humano. Mas eu e você não somos apenas um ser humano. Nós somos seres espirituais também, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos autoridade sobre Satanás, sobre as trevas, sobre os demônios, sobre as potestades, principados e hostes malignas, porque Jesus nos deu esta autoridade e eles têm que nos obedecer, eles têm que se render, porque não sou eu que vivo, levante a tua mão e declare comigo, mas Cristo vive em mim, aplaude a Ele, glorifique, exalte. Proteger a nossa fé, andarmos sobriamente, sabendo que, ainda que o diabo não tem poder, ele tem força, ele é perseverante, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é perspicaz, e ele vai estar andando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele vai encontrar uma brecha, ele vai entrar nessa brecha, e ele vai destruir a fé, como tem destruído a fé de tantos, e vai tornar essas pessoas, como tem tornado a tantos, incrédulos, céticos, zombadores, escarnecedores e, além de tudo, desviados e destinados ao inferno. Por isso nós precisamos ter cuidado com a apostasia, porque a apostasia, ela começa na raiz do orgulho. A raiz da apostasia se chama orgulho, soberba. Assoberbou-se Satanás e desejou ser maior do que Deus. Quando nós desejamos estar em um nível maior do que Deus nos deu, nós precisamos nos preocupar com isso, porque isso pode trazer esfriamento espiritual, arrogância espiritual, esfriamento espiritual, e nós que achamos que estamos subindo, estamos preparando a nossa própria queda. Meu Deus, já, sério. Andar as tu relecou esses homens cumprem e manifestam, que praticam a apostasia e se tornam apóstolos, eles têm algumas características que nós vamos encontrar também aqui em Jeremias, no capítulo 8, versículos 4 em diante. Versículo 5, melhor dizer, porque pois se desvia. Primeiro, ele está desviado de quê? Da verdade. Ele agora deixa de cumprir a verdade. Ele agora deixa de crer na verdade. A mentira se torna verdade para eles. Por isso, Paulo e Pedro vão nos dizer que nós precisamos ter muito cuidado com as fábulas, com as alegorias. A fé não é uma fábula, a fé não é um sonho, a fé é uma realidade em ação espiritual. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós cremos, e porque cremos, aquilo que nós cremos passa a existir. Nós não somos sonhadores no sentido de imaturos, nós somos sonhadores no sentido de visualizadores, amadurecidos nas experiências que nós temos com Deus e com o Espírito Santo. Tem gente que chama você de louco porque ainda não está no seu nível espiritual, porque ainda não alcançou essa maturidade pelas experiências, e tem gente que, mesmo não tendo alcançado, olha para você como uma pessoa espiritual, porque entende e compreende
oração, e mesmo às vezes não tendo tanta vida de oração, Deus tem alguma coisa diferente com você, e é problema dele com você. Amém, amém. Amém, amém. Isso é muito sério, ainda que isso não nos garanta a salvação. Ser usado, diga para quem está perto de você, ser usado não quer dizer ser aprovado. Precisamos estarmos atentos a essa questão. E o apóstolo, aquele que comete a apostasia, ele está desviado da verdade, ele não acredita mais. E a maior característica dos movimentos sectários, das seitas, é exatamente esta: eles criam as suas próprias doutrinas, eles criam seus próprios dogmas, eles criam as suas próprias crenças, e eles passam agora a acreditar naquilo que eles entendem que é deles, para eles, ensinar aos outros. E eles acabam querendo te convencer que que a palavra de Deus é uma só, amém ou não amém? Que crer na verdade está na mentira, porque a verdade está com eles. Não é isso que o diabo ensina as pessoas? Não é desta forma? Então, eu separei algumas coisas aqui para a gente pensar, amém? Primeiro, essas pessoas, elas não consideram o retorno, porque elas estão tão enveredadas e tão amarradas com a mentira, que elas não se dão o direito de serem humildes, de reconhecer o erro, a queda, porque elas estão agora seguindo a verdade. Nós é que estamos seguindo a mentira. Nós é que estamos nos trilhos da mentira. Elas agora conheceram a verdade. Eu conheço histórias de pessoas que serviram a Jesus por mais de 30 anos. Eu conheci a história de um homem que serviu ao Senhor Jesus em uma igreja histórica, tradicional, por mais de 40 anos. E um dia ele foi abordado pelos mormons. E ele então se rendeu às doutrinas de Joseph Smith. E então ele deixou de seguir a Jesus Cristo para seguir os santos dos últimos dias. Diga para quem está perto de você, proteja a sua fé. Nós conhecemos grupos, vários grupos, e um dos mais famosos são as testemunhas de Jeová, Charles Russell, seu fundador, adúltero, rebelde, se desvia, desviado da congregacional, desviado da presbiteriana, e cria os seus dogmas. E hoje nós temos as testemunhas de Jeová, que tem a sua própria Bíblia, com os textos peculiares àquilo que eles acreditam. Nós temos o Adventismo do sétimo dia, Ellen White, sua fundadora, determinantemente declarando que o sábado é o dia do Senhor, e o domingo é a segunda, a terça, a quarta, a quinta e sexta é de quem? Todos os dias para Ele. Levante a mão. Jesus Cristo morreu na sexta-feira, ressuscitou quando? No domingo. Então a igreja primitiva decidiu que os cristãos agora vão adorar no domingo. Segundo o calendário judaico e suas mudanças, então agora a igreja também decide adorar no domingo. Mas é o domingo que é o dia da adoração? Não, eu adoro domingo, eu adoro segundo, eu adoro terça, eu adoro quarta, eu adoro sexta, e eu adoro sábado, e eu adoro a final do dia. Porque Deus é Espírito e busca adoradores que adorem em Espírito e em verdade. A apostasia não terá Jesus Cristo como centro da salvação. Não terá Jesus Cristo como o caminho, não terá Jesus
políticos, eles conseguem persuadir com tanta veemência que você acha que está errado e eles estão certos. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 26 a 32. Eles estão completamente dominados pela heresia, mas não sentem o calor do erro e da mentira que os leva para o inferno. É como um fogo no corpo ou no seio, e não sentem o inflamar daquele fogo queimando o seu corpo. O provérbio vai falar sobre isso. Alguém pode ficar em pé e pode ler bem alto, Provérbios capítulo 6, versículo 26 a 32, bem alto. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuriar o ladrão, quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas encontrado pagará 7 vezes tanto. Dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma, o que tal faz. Amém. Obrigado. O versículo chave é o versículo de número 28, 26, está dizendo, 28, olha o que diz, 27 e 28. Porventura, tomará alguém fogo no seu peito, sem que suas vestes se queimem? 28. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? A apostasia demonstra uma verdade no absurdo, no paradoxo da palavra, falsa. Uma segurança mentirosa. Estava eu conversando com uma adolescente esses dias, uma jovem, sobre homossexualismo. E ela dizia: qual é o mal das pessoas amarem se Deus é amor? Deus não distinguiu o amor. O amor é um só. Olha a veemência da exposição do conceito dessa adolescente jovem. O amor é um só, que pode ser manifesto de várias formas. Olha o que a apostasia faz com a mente das pessoas. Se Deus é amor, qual é o mal deste amor ser dado por pessoas do mesmo sexo? E a pessoa está tão certa de que ela está certa, de que aquilo é a verdade, porque ela se baseou aonde? Aonde ela está se baseando? Na Bíblia. Na Bíblia. E a apostasia, ela é fundamentada nos seus conceitos, através da própria palavra de Deus. Invertem a palavra para alicerçar os seus bel prazeres. Romanos capítulo 1 vai falar sobre isso. Cometendo os seus próprios desejos, homem com homem,
Desviado só volta por uma razão: experiência de dor com Jesus. Só há uma forma de Deus lá buscá-lo: botá-lo no fogo. Aí ele entra no fogo e ele se rende. E eu estou falando isso porque a maior parte de nós já tentou trazer um desviado de volta, não é verdade? E se sentiu frustrado por não conseguir. Essa não é a minha nem a sua obra. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. O fogo está ali, mas eles não sentem, porque eles estão completamente dominados pela mentira e tornando a mentira uma verdade única na vida deles e nos posicionando como mentirosos. Vamos ver uma outra característica? Quando estão comigo, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Versículo 5 diz: porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, eles estão tão enveredados que eles não dão espaço à verdade. Satanás, que é o pai de quê? O diabo é pai de quem? É a única vez que ele é chamado de pai de alguma coisa. Satanás, que é o pai da mentira, os enganou. Satanás, que é o pai da mentira, os convenceu. Eles estão tão iludidos que só a oração, o jejum e o Espírito de Deus podem tirá-los deste laço de mentira. Olha o que Paulo diz. Quero ler esse versículo com você também, Gálatas. Capítulo 6, versículo 7. Porque a outra característica é que eles não somente desviam, se alicerçam na mentira, eles se tornam escarnecedores, zombadores. Eles não somente deixam de acreditar na verdade, tentam te convencer que estão agora com a verdadeira, na educação da palavra, com a verdadeira verdade, você que está na mentira, como também eles começam a escarnecer, a zombar. Eles se tornam escarnecedores, zombadores. Por isso que Jeremias vai dizer que a pena dos escribas já não tem mais valor, porque eles estão escrevendo o que eles não vivem, o que não acreditam e o que não está tendo resultado de mudança e transformação na vida das pessoas. Diga comigo: o Evangelho de Jesus Cristo transforma. Diga comigo: o Evangelho de Jesus Cristo transforma. Não fiquem, infelizmente nós estamos vendo isso acontecendo em muitos lugares. Estamos vendo isso acontecendo em muitos lugares, e até igrejas que se denominam evangélicas, pregando coisas que não são bíblicas, não são saudáveis, não são verdadeiras. E muitas igrejas estão cheias. Promessas. Nós cremos em atos proféticos, amém ou não amém? Nós cremos e é bíblico. Nós temos respaldos bíblicos para atos proféticos, mas precisamos ter muito cuidado
nojenta, mas está lá agora esse lado. Não podia eles ter curado aquele servo, vai testificar. Nós não podemos sair por aí cegamente crendo em tudo. A nossa base, a profecia genuína e verdadeira é a palavra de Deus. Tem gente que é guiado por tudo que é profecia, e tem gente que vive atrás de profecia. A maior profecia, Pedro diz, que não foi gerada por homens, mas pelo Espírito, é a palavra de Deus. Os bereanos ouviam os pregadores, mas iam para a palavra confirmar, verificar se aqueles homens estavam falando do que é palavra de Deus. Precisamos estar atentos. Paulo diz, de Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também se fará. Eles se tornam zombadores, escarnecedores. Na época de Paulo havia um grupo chamado gnósticos, se dividia em dois grupos, um deles docéticos. Eles não acreditavam, um acreditava no Cristo que veio fisicamente, o outro acreditava somente no Cristo que veio espírito. E ensinavam suas fábulas, tentavam tirar da igreja os que acreditavam no Cristo, verdadeiro homem e espírito. E Paulo, então, por muitas vezes, ordena, e ele usa a carta dos Gálatas para ordenar a igreja que proteja a sua fé. Porque às vezes você é convidado para ir a algum lugar e vai por gentileza, e vai por consideração, porque a pessoa é da família, e chega lá, você ouve coisas que a sua mente começa a gerar muitos pontos de interrogações, e você tem que estar centrado na palavra, e conhecer a palavra, porque são elas que testificam de quem? De Cristo Jesus. A palavra testifica de quem? De Cristo Jesus. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. É um problema da igreja que a igreja não lê Bíblia, não estuda a Bíblia. A igreja não lê e não estuda. Às vezes lê um versículo, um texto, acha que sabe muita coisa, não é suficiente. Um médico precisa estudar, e ele precisa estudar não apenas livros, manuais. Nós, quando compramos qualquer tipo de aparelho, vem junto com o aparelho, estava lá vendo agora, recebemos um termômetro, né? Um infravermelho, nós ganhamos ontem um termômetro infravermelho, hoje à noite, se Deus permitir, vamos usar, e veio com o manual, eu peguei só com o manual, tá? Inglês, chinês, sei lá, não tem português, mas meu Deus. Obrigado, facilitou bastante. Facilitou bastante, eu tenho, né? Se alguém conhece chinês aí, por favor. Eu só sei uma coisa, que falta colocar pilha, então a gente vai colocar pilha e pronto. Você está entendendo? Nós precisamos conhecer o manual. Qual é o manual do crente? É a palavra de Deus. Mas você não estuda, você não lê, você lê tudo, você estuda tudo, mas não lê a palavra. A base da sua fé, a base da minha fé. Eu estou terminando, já terminei agora, não sei por quantas vezes, mas estou novamente me aplicando. Já li todas as cartas de Paulo mais uma vez, nessa pandemia. Já estou lendo praticamente todas as cartas pastorais, já li todas elas. Estou lendo, terminando 2 Pedro, terminei ontem 2 Pedro, vou ler e vou voltar depois ao Velho Testamento, ler a Bíblia mais uma vez, toda a Bíblia. Nós temos que estar sempre, porque sou pastor, mas não só porque eu sou pastor, é um ofício, é um compromisso, vou dizer obrigação, um compromisso de todo servo de Deus, ter respostas a quem indagar sobre a sua fé. Amém? Sabe, você liga para a rádio, eu quero deixar um versículo bíblico para você, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, João 3,16. É isso mesmo? É? Onde está o Senhor meu pastor? Ah, todo mundo conhece, glória a Deus. Então nós precisamos olhar para essas pessoas e ver que elas têm as
essa característica de zombadores, escarnecedores. Jeremias está falando aqui, o texto está falando, Deus está falando através da boca do profeta. Não há, versículo 6, eu escutei e ouvi, não falo o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade. E ainda diz, olha o escárnio, olha a zombaria, e ainda dizendo, que diz eu? São adúlteros, são fornicários, roubadores, beberrões, mentirosos, enganadores, e se acham inocentes, inocentados. A nossa fé exige mudança, amém ou não amém? Não adianta você querer ter uma igreja cheia de gente, mas ser de Deus. Não adianta você querer ter uma igreja com muito movimento e sem transformação. Alguém diz, meu Deus, o que está acontecendo? A igreja estava esvaziando, muita gente embora. Quem não pode ir embora é o Espírito Santo. Quem não pode ir embora é Jesus. Quem não pode ir embora é Deus. Quem não pode ir embora é a verdade, a palavra. Aleluia. Porque se não 10, depois Deus traz mais 10, traz mais 15, mais 50. Mas o importante é que a gente não pode. Alguém diz assim, mas, e eu gostei que eu ouvi uma vez um pregador, eu ouvi a mensagem do pregador que ele disse, nós estamos aqui já há 15 anos. E se você vem aqui esperando novidade na palavra, você pode procurar outro lugar. Porque nós pregamos sobre Jesus. E vamos continuar pregando sobre Jesus Cristo até o dia que ele voltar. As pessoas estão buscando igrejas com coisas novas. Não existe palavra nova. Existe estratégias que a gente usa, alegorias. Existem didáticas na pregação que o pregador vai usar, com histórias, com alegorias, experiências, com conhecimentos. Porém, a palavra é única. Jesus Cristo cura, liberta, salva e leva para o céu. O evangelho não é aquele evangelho de glamour. Todo dia tem uma saladinha diferente. É feijão e arroz, meu irmão. É feijão e arroz. É feijão e arroz. Eu vou lá na outra igreja lá porque hoje eu quero comer um salmão. Vai. Mas se não tiver feijão e arroz, não fica. Eu vou lá porque eu quero comer uma saladinha. Hoje eu quero fitness. Se não tiver feijão e arroz, não fica. E o melhor, tem que ter uma farinha na mesa. E o azeite também. Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com essas ideologias. Eu não entendo. Eu entro dentro da igreja, pode ser quem esteja aqui adorando. Eu adoro, eu louvo. Eu não adoro só quando eu pego esse microfone, porque eu não sou movido por isso aqui. Mas tem gente que para adorar tem que estar com o microfone na mão. Tem que, não, eu quero dizer, você adora, independente do que você está fazendo. Essa sua oração, mas não existe, a pessoa, não existe quem está aqui. E a gente, mas o apóstolo está cantando misericórdia. Mas é o Espírito que está nele.
Eles são escarnecedores, eles erram, estão errando, eles estão na mentira, mas acreditando que são inocentes. Oi? Não entendi. A voz do além. Eles são inocentes, Não é. O diabo, ele é enganador. Ele é sagaz. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós nos posicionamos assim. Achamos que estamos errados, achamos que estamos certos. E ninguém vai nos mostrar que nós estamos errados, porque nós já determinamos que estamos certos. Vamos continuar um pouquinho mais? Amém ou não amém? Oséias capítulo 4, versículo 6. Por que o povo é destruído? Por que o povo perece? Falta de conhecimento. Você tem estrutura bíblica para receber uma testemunha de Jeová na sua casa e ter um estudo com ele? Você tem? Você tem estrutura bíblica para receber um adventista sétimo dia na sua casa e ter estudo com ele? E no mínimo, se você não converter, ele não vai te converter? Você tem estrutura bíblica? E receber um kardecista, seguidor de Allan Kardec, o francês Allan Kardec, e de não sair lá, e ele não sair da sua casa e deixar a velhinha acesa lá, a partir de hoje eu estou aqui, ó. Alma penada. Você tem estrutura bíblica para isso? Para defender a tua fé? Para defender aquilo que você crê, a verdade de Deus? Vocês têm estrutura bíblica para ir no retiro de alguém e não voltar lá com a mente perturbada? Se você não tem, começa a criar estrutura. Você tem todas as ferramentas, todo o material, a Bíblia. Quando eu me converti, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos, era muito mal um orelhão, uma ficha que pudesse comprar para ligar para alguém, olhe lá. E olhe lá, porque quem tinha telefone em casa era rico. Era rico. Para você estudar, você tem que pedir livro emprestado, ou então pedir pessoas para tentar, não era nem copiador, era aquele negócio que você girava, né? Eu sabia que tinha gente idosa aqui. Você girava aquele negócio, botava uma tinta aí, saía a cópia. Colocava álcool, não é nem tinta, né? Olha aí, não é do meu tempo, do tempo de vocês. Botava álcool, carbono. Hoje você aperta o botãozinho do negócio lá, ó, sai 1, 2, 3, bota 100, sai 100, você nem tá aí, só ter tinta no negócio. A gente tinha dificuldade, hoje a facilidade é para tudo. Você bota uma palavra na internet, aparece tudo. Só não estuda quem não quer, só não se estrutura quem não quer, só não aprende quem não quer. Tem gente que não é moldável, não consegue ficar para aprender, não consegue assentar para aprender. E eu aprendo uma coisa: quem não se assenta para aprender não tem a dignidade, a responsabilidade de ficar em pé para ensinar. Entendeu? Tem que aprender. Eu aprendo com você, aprendo com as crianças, eu gosto de ouvir, de aprender, porque quando eu aprendo, eu tenho alguma coisa para ensinar a você. Tem gente que não é moldável, não, eu sou assim, é crente Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Jesus te transforma. Aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz o quê? O meu povo está sendo destruído, o meu povo perece por falta de conhecimento. Adquira conhecimento, Bíblia, palavra, faz um cursinho básico de teologia, tem aqui na igreja, tem internet, comece a te preparar, porque guarda o que eu estou falando, nós estamos entrando num tempo, o que está acontecendo é estratégico, é apenas uma pesquisa, é uma simulação. Nós estamos entrando num tempo em que o país chamado Brasil está sendo preparado para a perseguição evangélica ou cristã.
do artigo tal, da lei tal, é extremamente proibido expressar ou manifestar um sentimento ou fim de religião. Você está com a Bíblia na mão e todo mundo passando, não é para você que está falando. A nossa liberdade já foi caçada. Nós achamos que somos livres e não somos mais. Esses dias eu pensei, como é que esse pessoal está medindo esse decréscimo de contaminação do Covid, ou de pessoas que estão fora de casa. Aí logo no rádio do carro veio a reportagem que isso é medido através dos aparelhos de celular. Quantas pessoas estão na rua? Eles medem através dos aparelhos. Eles puxam lá e quantos não estão? Eles tiram a média. A nossa pseudo-liberdade. Achamos que somos livres, mas nós vimos agora que nós somente achamos. Até o nosso direito do ir e do vir, que é constitucional, nos foi tirado. O que mais virá é apenas uma preparação. Mas vamos correr. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Eu estou falando para você se preparar, porque você vai precisar no dia ter a palavra na tua mente, no teu coração, porque você não vai poder mais andar com ela nas mãos. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem em si envergonhar, que maneja bem o que? A palavra da... Vamos ler juntos todos nós? 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado, a igreja, como obreiro que não tem que se envergonhar, que se estruture para que você não seja levado como menino por qualquer tipo de vento. Se estruture. Você já luta contra Satanás, você já luta contra o mundo, você já luta contra a carne, você luta contra o pecado e tem que lutar contra as heresias. Cuidado com o culto. Por que ele tem esse cuidado com o culto? Porque nem é todo mundo que tem título que prega a verdade. Você tem que ter muito cuidado. Amém ou não amém? Alguns tempos atrás aqui teve um moço que ele tinha uma pseudo-revelação, até que um dia foi descoberto que não era uma revelação, era uma revelação mentirosa. Ele chegava cedo, anotava os nomes, perguntava, fazia uma entrevista, depois vinha pautar. Sabe onde esse moço estava alguns anos, até poucos anos atrás? Ele ficou louco. Estava mendigando nas ruas de Itaboraí. Mendigando nas ruas de Itaboraí. Esteve aqui por 3 vezes, até o dia que o Senhor revelou que tudo era mentira. E muita gente, até eu, que a gente vê, né? Nisso. Depois foi revelado que era mentira. Porque a mentira tem perna curta. Não está na Bíblia isso não. Amém ou não amém? São cobiçosos. Outra característica, eles são o quê? Cobiçosos. Por isso que a pena do escriba não tem valor, porque ele só escreve, mas almeja coisas pessoais. São fariseus, são hipócritas, são gananciosos. Mateus capítulo 19, versículo 16, vai falar sobre o rico que não estava disposto a desistir da sua riqueza. Eles não estão dispostos, mas eles estão doutrinariamente. Alguém me perguntou na época, pastor Ronaldo, o senhor concorda com a maçonaria? De forma alguma. De forma alguma. A Bíblia, Deus
abomina o ocultismo. E o que está por trás da maçonaria não é só ocultismo, é satanismo. E infelizmente nós temos muitos pastores maçons. Infelizmente, gente que você ouve dar glória a Deus através das mensagens nas rádios, televisão, e ainda diz: esse é o cara, queria que meu apóstolo fosse assim. Eu não preciso de mais nada, eu tenho Jesus, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de mais nada. Amém, amém. 1 Timóteo vai nos mostrar que eles são gananciosos, eles têm amor ao dinheiro, eles não estão preocupados com vidas, com pessoas, porque o pai da mentira que está guiando essas pessoas, é quem está doutrinando essas pessoas. O propósito de Satanás é que o tempo passe logo e essas pessoas morram iludidos, dominados pela mentira e sejam lançados aonde? No inferno. Olha o que diz, você já conhece, 1 Timóteo 6,10, vai falar sobre o quê? O amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado, amém ou não amém? É errado ter dinheiro? Se é, passa para cá. Dá para alguém? Não. Mas o amor ao dinheiro, a Bíblia não diz que ter dinheiro é pecado, a Bíblia diz que o pecado é ter amor ao dinheiro. E há pessoas que pregam e falam que o crente tem que ser humilde. Não confunda humildade com miséria. Amém. O crente tem que ser rico, próspero, porque desde o início da vida do homem com Deus, Deus preparou o melhor para o homem. Deus não fez um deserto para Adão. Deus não fez um vale para Adão. Deus fez um jardim, colocou tudo que era do melhor para ele. Levanta a tua mão e recebe o nome de Jesus. Então, não confunda, mas não tenha amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, sua justiça, o seu reino, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amar a Deus de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 11, nos diz que nós devemos, o contexto vai nos dizer que nós devemos nos afastar, da cobiça. Cobiçar o que é dos outros é pecado. Cobiçar o que não é nosso é pecado. Cobiçar aquilo que Deus não tem para nós é pecado. Meu Deus, mata logo o meu apóstolo para tomar o lugar dele. É pecado. Amém ou amém? É pecado. Não precisa morrer não, você pode ficar no meu lugar, eu vivo. Mata o irmão, porque Senhor, olha essa casa, meu Deus. Existe um filme que eu vi já 2 vezes, que vai apresentar, mostrar, né? O João fala, mostrar essa realidade chamada A Casa. Veja esse filme. Não é evangélico, mas tem um ensinamento. A Casa. Tem um ensinamento. Eu já vi 2 vezes esse filme. Tem um ensinamento sobre a cobiça. O que um homem é capaz de fazer. Quando a cobiça o domina. O cobiçoso não admite perder nada para ninguém. Amém ou não amém? Eles se tornam cobiçosos. As seitas crescem muito e enriquecem muito. As seitas, na maior parte dela, tem suas cidades. Tem seitas que elas têm as suas cidades próprias. Aqui no Rio nós temos uma seita que você passa na Avenida Brasil, eu não lembro bem agora, você vê que como se fosse uma cidade deles. Cresce rápido. Os mormons, os grandes templos dos mormons, cresce rápido. O século de Deus, a catedral da fé, tem que ficar quebrando livro.
Mas glórias a Deus, porque é melhor um pouco na verdade do que um muito na mentira. Amém ou não amém? Então eles são comissiosos, vamos correr um pouquinho. Eles não têm sensibilidade moral, não existe pecado. Há pouco tempo atrás morreu um dos líderes da igreja de Satanás, crescendo em graças. Aqui em Caxias tem uma dessas igrejas, José Luiz. Sabe do que ele morreu? De cirrose. Eu vi a reportagem de tanto bebê. Tanto bebê. Riquíssimos. Meia. O número 6 é o nome de quem? Do homem. E o 66 da besta. Os carros, nós passamos uma vez ali perto do Aguaçu, uma fila de carros. E atrás, 666. Eu e aposto, uma fila de carros. Algum encontro. Pregando que não existe Satanás, ou melhor, não existe pecado, que o diabo é bom. Liberdade sexual, porque se não existe pecado, todos são livres para fazer o que bem, hein? Entender. Se não existe pecado, não existe o quê? Inferno. Nós não, eles são amigos do diabo. Você diz, o diabo é amigo. Eu não quero essa pessoa como meu amigo. Meu amigo é Jesus. Estamos lotados no seu tempo. Igreja primitiva. Quando eu falo de igreja primitiva, eu estou falando de qual igreja? Homossexuais. Estão aí. Caxias. Temos, e não é igrejinha pequena, não. Deus é amor. Que pecado tem amar? Deus é, mas Deus não fez o Ivo para Adão. Deus fez foi a Eva, não foi Ivo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu ia falar outra coisa aqui, mas não vou falar. Então eles não têm sensibilidade moral, eles são carnais, eles são concupiscentes, a imoralidade está na mente, nos olhos, e se acham inocentados. Nós amamos as pessoas, mas não coabitamos com o pecado. Amar a pessoa. Mas você é pastor e você não estamos julgando a pessoa, mas não aceitando o comportamento. Amém? Você pode ter até um colega, conhecido, um amigo ou um familiar que tenha esse tipo de comportamento. Você ama a pessoa, amém ou não? Mas você não aceita o comportamento. Então a gente precisa estar atento a isso. Vamos ver o texto da palavra de Deus, Isaías 5:20. Eu vou ler rapidamente aqui. Ai dos que, você está aqui para a gente, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Esse é um comportamento apóstolo, herege. Pega o certo e transforma o certo em errado e diz que o errado é certo. Não existe pecado, liberdade, não há sensibilidade moral. O nosso Deus é um ser moral. Quem estuda teologia, quem estudou teologia, sabe que Deus tem dois tipos de atributos: os atributos naturais e os atributos morais. Atributos naturais de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Atributos morais de Deus: Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo. E outros, imutável. Então Deus é um ser moral. Deus rege o universo no senso da sua moral. Quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, e Deus vomita, Deus não tem prazer, Deus sente nojo, Deus vai lá e envia 2 anjos, olha só, envia 2 anjos para falar a Ló, e aqueles sodomitas desejam totalmente
sentiu falta de alguma coisa, saudade, ou quis dar uma última olhadinha para a sua, e ela acaba o quê? Virando uma estátua de sal. Insensível. Todo aquele que é insensível moralmente tem a sua vida parada. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo rouba, ele é ladrão. Presta aqui atenção no que eu vou te falar. Olha para mim aqui, por favor, olha, porque isso é muito sério. Estou falando que eu vejo isso na vida de muita gente. O diabo, ele é ladrão. Ele veio o quê? Roubar, matar e destruir, ou matar, roubar e destruir. Mas se existe uma área que ele rouba mais, a maior brecha para Satanás roubar mais na vida das pessoas se chama imoralidade. Você pode perceber que todas as pessoas que são dominadas pela imoralidade, elas empobrecem rápido, elas não conseguem nada, senão já não tem nada, ou se tem, elas empobrecem rápido, porque o diabo usa a imoralidade. Nós encontramos vários textos falando sobre a prostituta que vai e seca o homem. Então, a imoralidade é uma porta escancarada para Satanás roubar tudo. Ele tem acesso. Por isso que Paulo vai nos ensinar a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. O que é concupiscência, apóstolo? Desejo carnal desordenado. Você não consegue dominar, você não consegue coordenar, você não consegue direcionar. Então, Satanás, ele fica só esperando a brecha. Você olha para um outdoor, já sentiu desejo. Você olha para uma revista, já sentiu desejo. Já passou a propaganda, e aí o diabo pega aquela brecha. E aí ele começa, ele entra. Você pegou, aí o diabo já prepara alguma coisa para tirar de você, financeiramente. Ele mexe com as finanças muito mais através da imoralidade. Pode perceber, pode ver, pode estudar, pode pesquisar, e você vai ver o que eu estou falando é muito sério. Amém? Tem alguém vivo comigo para dar glória a Deus? Tem crente pentecostal para dar glória a Deus? Os imorais não herdarão o quê? O reino dos céus. A maior parte dessas pessoas, a gente já viu aí, um dos últimos que apareceu dizendo ser Jesus Cristo, quem foi? Ou quem é nesta vida? Em Cristo. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. No mínimo 3 mulheres, 4 na realidade, 4 mulheres. São minhas súditas. Tem um monte de crente sem vergonha querendo a mesma coisa. Meu irmão, sustentar uma mulher já é difícil. Eu sei isso. Ainda bem que a apóstola não está aqui, né? Sustentar uma mulher, sustentar é muito difícil. Quem paga a pensão está pedindo a misericórdia para ser preso. Até jogador de futebol está indo pedir misericórdia. Por favor, eu estou ficando pobre. É loucura. É loucura. Apóstolo ficar com ciúme, fica ciumado, assim, cuidado, meu amor, porque não sei, vai para fora, minha filha. Olha, eu estou satisfeito com você, não precisa ter ciúme desse milhão aqui, não. Porque já tem uma mulher muito difícil. E tem um louco aí que tem 2, 3, não sobra nada, tendo quase uma, não sobra quase nada. É loucura. E é pecado. O nosso Deus não é bígamo. O nosso Deus, ele fez um homem para uma. É muito problema já. Aí Jesus vai consolidar isso depois dizendo o quê? Nos céus não se casa, nem se dá em casamento, porque lá eu não quero dar problema.
vida. Oh, liberdade. Não vão mais sentir o cheiro da cebola, do alho. O cabelinho vai estar penteado dia e noite. Não vão precisar mais ir para salão. Glória a Deus. Agora o que a palavra do Senhor diz para você que é casado: viva bem com a mulher da tua mocidade. Olha, essa quarentena. Ontem eu estava pensando, eu estou ali com minha esposa, vi à noite, eu lhe falei isso, linda, 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 linda. Eu falei, Jesus, estou indo pregar amanhã cedo. Linda, linda, linda. Eu falei assim, meu Deus, quantos casais estão se separando por causa dessa quarentena, estão brigando, e a gente está cada vez melhor para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quantos estão melhores para a glória de Deus? Para a glória de Deus. Tem mulher que diz, acaba logo isso, eu não estou aguentando. Eu acordo com esse homem, eu amanheço com esse homem, eu entardeço com esse homem, eu anoiteço com esse homem, eu madrugo com esse homem, eu não estou aguentando mais. Voltando aqui, nós somos seres morais porque Deus é moral, mas o apóstolo, a apostasia, ela trilha e ela rega a imoralidade. A maior parte dessas seitas, o casamento é desvalorizado, a família não tem valor, o casamento não tem valor, a família histórica especificamente não tem valor, a monogamia é extinta. Há uma parte dessas seitas ou desses comportamentos são imorais no sentido, tem suas exceções, amém ou não amém? No sentido de liberdade sexual. Nós somos morais no olhar, no pensar, no agir, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e os membros do nosso corpo também são santos e não podem ser usados para prostituir a prostituição. Glória a Deus. Eles são santos. Então, muitas dessas seitas, religiões, a imoralidade é soberana, em que não há responsabilidade, em que as pessoas podem conviver sexualmente com até animais. Até animais. Incesto. O que é o incesto? Sexo familiar. Incesto é sexo familiar. Paulo expulsa da igreja de Coríntios uma madrasta e um enteado. É descoberto que uma madrasta e um enteado estão tendo relações sexuais em Corinto, na igreja de Corinto. A primeira carta aos Coríntios, Paulo manda lançá-los a Satanás. Lance-os a Satanás. E eles são expulsos da igreja. Eles estavam cometendo praticamente incesto. Uma madrasta, ele. Eu estava na faculdade, uma professora agora fazendo psicologia, e ela se levantou com esse tema, e a maior parte da sala foi favorável ao incesto. Pedofilia. Pedofilia, para nós, nossa cultura, graças a Deus, é abominação, mas em outros países, pedofilia é normalidade. E para muitas seitas, a pedofilia é um ato de sacrifício de amor. Adultos na Índia casam com crianças. E é uma normalidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode aplaudir Jesus.